Olá, pessoal! Hoje a gente vai contar um pouquinho do nosso testemunho aqui para vocês. Contar um pouquinho de tudo que a gente passou até agora, lá com o João Miguel e agora nessa nova gravidez. E se para começar esse vídeo, eu quero que as pessoas que já passaram ou estão passando pela perda ou de ser tentante, porque a gente quer ajudar essas pessoas agora. E A ideia desse vídeo é é exatamente compartilhar a nossa experiência, falar e mostrar tudo que a gente passou para que quem já passou ou está passando por isso agora aprenda um pouco, talvez possa tirar proveito de alguma experiência que a gente teve e que talvez por falta de instrução, por falta de conhecimento, a gente passou por coisas que não precisava. isso. E a gente vai começar lá do João Miguel. Ano passado a gente tinha, já contei essa história, né? Mas eu vou resumir aqui. A gente tinha ido no médico no meio do ano pra gente fazer os exames, porque no final do ano a gente queria começar a aumentar nossa família. E novembro, né, a gente começou a tentar e dezembro a gente já estava grávida. Deu tudo certo, foi assim, Primeira super tentativa já. abençoado. Foi de primeira, a gente teve o nosso João Miguel aí. Só que essa gravidez do João Miguel foi uma gravidez que foi um pouco conturbada no começo. Por quê? Eu comecei a sentir o luto lá de trás, voltou uma parte que eu achei que eu tinha curado, que era do meu pai, porque quando meu pai faleceu, eu tava viajando. E quem resolveu tudo foi minha mãe, meu irmão, meu primo que estava lá. E eu fiquei com isso na cabeça, que se eu tivesse lá, eu poderia ter ajudado de alguma forma, sabe? E com a gravidez do João Miguel, eu comecei a me sentir um pouco culpada e fiquei com medo de acontecer alguma coisa com ele e eu não poder ajudar. Tanto que eu até mandei mensagem para uma amiga no Instagram, perguntei ela se ela tinha passado por essa mesma situação que eu estava sentindo, essa dor do luto, sabe? Com medo de perder o bebê. E eu comentei com ela, eu não estava fazendo xixi, eu ficava com medo, eu segurava até aonde dava para não fazer xixi, porque eu ficava com medo de sangrar, sabe? Eu não consegui lidar com aquela situação. Então foram os primeiros meses muito difíceis, tanto para mim quanto para o William, porque quando eu chegava do trabalho, eu estava chorando, eu estava reclamando, porque eu estava com medo, né? E então foi assim, as 12 semanas foi bem difícil. E passou as 12 semanas, e a gente contou, fiquei um pouco mais aliviada, porque geralmente a galera fala que as 12 primeiras semanas ali, que é a mais difícil, a mais preocupante. E a gente foi pro Brasil algumas semanas depois, não é isso? Pegou o voo e foi. Aí chegou lá, eu tinha marcado uma médica para fazer ultrassom, para ver se estava tudo certo depois da viagem. Aí depois de 2 semanas que a gente estava no Brasil, foi, né? Foi. Depois de 2 semanas que a gente estava lá, a gente foi fazer ultrassom. Eu chamei minha mãe, o William chamou a mãe dele. O William começou a filmar, né, na hora do ultrassom, tava todo mundo muito feliz, porque a gente ia poder mostrar para a mãe da gente, né, quando a gente estava feliz naquele momento. E na hora que a gente chegou lá, ele começou a fazer ultrassom, aí ele perguntou se eu tinha sofrido alguma queda. Aí eu falei que não. Ele perguntou qual a quantidade de vitamina D que eu tomava. E passando o ultrassom. Nesse momento eu tava tranquila ainda, porque o batimento a gente vê depois, né? A gente não vê na hora, não escuta na hora. Só que aí o William parou de filmar, a minha mãe já tinha entendido também. Ele perguntou a ela se o neném tinha mexido recentemente, se ela tinha sentido ele mexer. Isso. E aí ele falou que o bebezinho já estava sem batimentos e nessa hora aí eu falei que eu queria ir embora. Eu nem na hora eu não chorei, eu olhei para o William, depois eu olhei para minha mãe. E sabe fica aquela imagem de tipo assim, de tristeza no olhar de todo mundo? Eu falei com o moço assim, eu quero ir embora. Ele falou assim, mas eu preciso acabar de fazer o ultrassom para fazer o laudo. Aí a gente foi embora e já encaminharam a gente direto pro hospital, né? Pra fazer a retirada. E, enfim, a retirada. A retirada foi um momento que eu acho que foi o mais desafiador de tudo depois do ultrassom. Porque foram 41 horas Trabalho de de parto. muita angústia, sabe? Porque ela começa a injetar o comprimido, você começa a sentir uma dor desconfortável, porque é de tantas em tantas horas tem que injetar o comprimido. E no final, eu falei que eu não estava aguentando mais. Aí me deram morfina, a dor começou a ficar muito forte. E, enfim, foi o que vocês já sabem, né? O João Miguel saiu, aí ela perguntou se eu queria ficar com ele um pouco, aí eu só vi ele
E já fui direto para a sala de cirurgia para fazer a curetagem. E quem ficou lá foi o William. Eu fiquei lá no quarto com ele, orando e conversando com ele, me despedindo dele. Foi um momento muito triste. Uma dor que sempre que eu me lembro, eu choro, me emociono, porque eu acho que se eu não tivesse tido aqueles momentos, aqueles minutinhos ali para me despedir, fazer uma oração, eu acho que eu não teria conseguido dar a volta por cima da forma que foi. Porque foi tudo muito rápido. O meu sonho sempre foi ser pai. E passar por tudo aquilo ali foi muito pesado. Então, ter aquele momento ali me ajudou a conversar com ele, conversar com Deus e tranquilizar meu coração, sabendo que a gente fez tudo que a gente podia. Aí o William teve o momento dele com o João Miguel. Eu voltei da sala de cirurgia e ficou aquele clima, nós dois, assim. A gente não queria receber ninguém. Eu falei no Instagram que eu não queria, porque Eu me lembro que quando você chegou no quarto, quando você acordou, que você estava melhor, você virou para mim e falou assim: eu não desisti não, nós ainda vamos ter a nossa família. E aí, eu já sabia que você era muito forte, mas aí eu vou lá com você. Eu falei, realmente, ela é muito mais forte do que qualquer pessoa que eu já conheci na minha vida. E eu queria falar uma coisa para as mamães que já passaram, estão passando por isso, para não desistir. Porque no momento que eu estava lá, eu sabia que eu queria. Eu não queria que o meu medo fosse maior do que o que eu queria, sabe? Eu quero muito ter uma família. Talvez não vai ser agora, não vai ser daqui 2, igual o William falou, daqui 2, 3 anos, mas a gente vai continuar. Mas não deixar o medo tomar conta, porque se a gente deixar, ele vai virando uma bola dentro da cabeça da gente que para toda a nossa vida. A gente não rende no trabalho, no relacionamento, porque isso afeta os dois. Então, assim, eu vou falar disso mais pra frente, mas depois do hospital, a gente foi pra roça. Foi pra roça. Isso. A gente ficou lá alguns dias que o médico não liberou para eu viajar, para voltar, por causa de todo o procedimento também, né, de tudo que aconteceu. E a gente voltou 15 dias depois. 15 dias depois. E nesses 15 dias, a gente ficou totalmente isolado, eu e o William. A gente recebeu as mensagens, recebeu muito presente de seguidores, de amigos. E, enfim, fomos e viemos embora. Foi um momento muito difícil também ter que despedir da minha mãe e da minha irmã. Diante de toda essa situação, voltar, né? Só que esse momento de volta, eu acho que foi o essencial. Hoje eu vejo que foi essencial para mim passar por todo esse período aqui sozinha. Porque você ficar sozinha é muito difícil, você ter que lidar com seus pensamentos, você ter que lidar com você. Porque é muito fácil você sair todo dia com um amigo, beber, voltar. Aí você voltar, tá aquele sentimento ali de novo não resolvido. Então eu fiquei umas boas semanas sem sair, sem mandar mensagem para ninguém. Não me arrependo, sim, absolutamente de nada, porque foi essencial para mim. Tava na caverna. Eu tava na minha caverna. E se eu saísse, às vezes eu queria conversar, a pessoa não ia entender, porque eu acho que só quem passa é que entende. Às vezes a pessoa vai falar assim, muitas vezes eu escutei, mas daqui a pouco você arruma outro. Enfim, não, isso acontece mesmo, isso é normal. Todo mundo passa por isso. De fato, muitas pessoas passam por isso. É umas falas muito tristes pra pessoa que tá passando por aquilo, sabe? Que parece uma frase inofensiva para quem não viveu isso, mas para quem tá vivendo, com todo o sentimento envolvido, com todo o contexto, machuca muito. Isso, uma coisa que foi muito importante para mim foi a psicóloga, a Mayara. Eu vou sempre falar dela aqui com vocês, porque por mais que eu conversasse com o William, ele não vai entender o que eu senti e eu não vou entender o que ele sentiu. Só que eu precisava colocar para fora, porque eu tive muitas crises. O William ia trabalhar, eu ficava sozinha em casa. Então você tem que lidar com os seus pensamentos. Eu ficava assim, será que Deus não quer que eu seja mãe? Às vezes não é para eu tentar mais, porque ele já me mostrou que tá vendo, não vai dar certo. Eu ficava ela já assim, tinha esse medo antes de engravidar do João Miguel, porque ela achava que ela não ia conseguir engravidar, porque ela não queria engravidar quando ela era adolescente. Quando eu era jovem, eu ficava com medo de engravidar. É coisa de adolescente, né? E eu falava assim, será que Deus vai me castigar? Porque quando eu era mais nova, eu falava que eu não queria ter filho. Meu sonho era casar. Hora nenhuma eu pensei assim, eu quero ter filho. E eu conheci o Willis, tudo mudou. Eu casei e eu vi que esse sonho era mais grande do que eu imaginava. Ele só estava escondido na situação que eu estava de vida naquele momento, sabe? E eu comecei a criar coisa na minha cabeça. Eu falei assim... Aí começou a ouvir algumas coisas que eu escutei no Instagram. Você fez agachamento? Teve uma pessoa que mandou assim pra mim.
você vai perder o bebê fazendo agachamento desse jeito. Aí eu falei assim, gente, será que foi o agachamento que eu fiz? Mesmo sabendo que não era, mesmo sabendo que não era. Só que a cabeça da gente, quando a gente tá passando por uma situação, a gente Tenta se agarrar a qualquer a coisa, gente né? quer se agarrar pra tentar Explicar. e tentar ficar mais, acho que se sentir mais confortável naquela situação. Aí eu comecei a falar com ele, eu acho que foi quando o fulano falou tal coisa comigo, ele me desejou mal. E eu comecei a ir com isso, não foi, amor? Foi assim, eu tava deixando o William louca, literalmente, e eu tava ficando louca, porque o William chegava do trabalho, gente, eu só tava chorando, eu só ficava chorando. Teve uma semana que eu gastei quase R$ 400 comprando comida, não foi? Danoninho, esses trem. Eu só ficava comendo e chorando, comendo e chorando. Eu falei com a Mayara, não tava aguentando mais essa situação, porque eu não sabia o que eu fazia. E só que passar por esse momento sozinha, a minha cabeça e o luto foi muito importante. Tanto que o William falou assim, se você quiser, a gente compra uma passagem, você vai ficar com sua mãe, com sua irmã, talvez vai ser melhor para você. A Mayara também falou comigo, porque ficar do jeito que eu tava, e eu sabia que, tipo assim, quando eu descobri que eu tinha o João Miguel, eu sabia que nunca mais eu seria a Júlia de antes. E depois que eu perdi o João Miguel, eu sabia que eu não seria a Júlia de antes, que eu não seria mais aquela pessoa grávida, e quem que eu seria agora? Então eu fiquei muito confusa. E foi isso, né? Foi dia após dia. O médico falou assim que depois de 3 meses que eu poderia começar a fazer os exames para saber o que poderia ter acontecido. A gente recebeu a biópsia do João Miguel, não deu nada. Não tinha problema genético, não tinha má formação, não tinha E nada. antes a gente já tinha feito o genético também aqui, não tinha dado nada. E a gente fez mais de 30 exames. Não, acho que foram 38. Eu só sei que a gente foi até parar no ortopedista, gente. Foi ortopedista, hematologista, Reumatologista, a gente foi em tudo e nada dava alteração, tava tudo assim muito bem comigo. Aí eu comecei a ficar mais neurada ainda. Eu falei assim, como é que eu vou ter filho de novo, sendo que eu não descobri o que eu tinha? Aparentemente tá tudo bem. Tá tudo bem. E o medo de acontecer de novo, De novo. E eu falei com o William, como é que a gente vai fazer? Né? Falei chorando com ele. E foi nesse momento que a gente conversou com uns amigos, do William. Um casal de amigos do William. Abençoadíssimos. E ele falou que eles tinham feito 2 exames. Depois de feito todos, né? Fizeram esses 2. Fizeram esses 2 exames. Aí a gente falou assim, vamos recomeçar de novo, que eu não gosto dessa palavra tentar. Vamos recomeçar de novo. E a gente foi no médico antes de recomeçar. Não, a gente foi depois. Que a gente marcou. Isso. A gente foi, fez um monte de exame. Isso. E nisso a gente já tinha recomeçado a tentar de novo pra, ter a nossa família. Mas assim, eu tava um pouco angustiada ainda, porque eu não tinha descoberto nada. Até então nada tinha dado alterado, mas uma médica já tinha falado que tem alguns protocolos, como ela já tinha perdido, ela podia seguir um protocolo. Um dos protocolos é a injeção para raliar o sangue, enfim, eu não sei. Mais aspirina. Mais aspirina. Só que ela falou assim comigo, aí eu fui em outra médica, pra ver. Aí a outra médica falou assim comigo, se você começar esse tratamento, você vai ter que fazer em todas as suas gestações. Aí a gente ficou meio assim também, porque é 1 ano tomando ela, né? Você toma os 9 meses, para e depois toma na amamentação. Aí eu falei com ele, será que convém, né, a gente fazer isso sem saber o que realmente... Ou será que... Enfim, a gente ficou um pouco confuso com isso. E a gente recomeçou. Primeiro mês, tentamos. Ela estava muito confiante de que ela estava grávida. Gente, eu tinha, assim, certeza absoluta que eu estava grávida. Porque ela estava sentindo, ela estava tendo sintomas. Eu tenho assim até como uma ela coisa teve... aqui que eu vou falar, que... Ela estava tendo sintomas igual ela teve no João Miguel. Do João Miguel. Só que igual eu falei com a minha psicóloga no dia. Será que eu tô tendo isso porque eu tava com tanta vontade de ter filho? Será que era psicológico? Ou se era físico mesmo, ou se era físico. Eu fiquei com medo de ser uma gravidez psicológica. Vocês acreditam? E eu deixei o William doido também, né? Me deixou maluco aqui. Aí, dia 31, a médica liberou a gente pra gente começar a tentar. Eu comecei a tomar o ácido fólico. E eu fiz um jejum, 7 dias de jejum. Eu fiquei 12 horas sem comer, 12 a 14 horas, e rezando todo dia o terço. Beleza. Aí, eu gosto de anotar, vocês já sabem, né? Todos os meus sonhos. Eu acabei dia 9. 9/6. Dia 9/6, o jejum. E dia 15, eu tive um sonho. Só que
Vamos lá, vamos voltar antes. Dia 15 era para vir minha menstruação. E o que eu fiz? Eu tinha alguns testes aqui. 5 dias antes, eu fiz um teste. Deu negativo. Eu falei assim, não, tá muito cedo. Só que começou a aparecer para mim no Instagram, assim, pessoas que faziam teste antes e dava certo, um teste mais sensível. Comprei 2. Eu falei E assim, isso não, ela tendo os sentindo. sintomas, tipo Tendo assim, sintomas. com mais fome, enfim, aquelas coisas no início. Eu sentia meu peito doendo, gente, vocês têm noção. Eu falei assim, eu Ela vou ficar clamava, meu louca. peito tá doendo muito. E Fez o exame 5 dias. 3 dias depois eu fiz outro, deu negativo. Esse é aquele mais sensível, mas não é o de semanas, que é o daquela cruzinha. Deu negativo. E fiz um no domingo. Dia. No domingo, eu não sei. Um dia antes. Um dia antes. Eu não Tá, lembro se foi na na segunda ou segunda. no domingo. Um dia antes, o de semanas, deu not Negativo. pregnant. Deu negativo. Estou hospedado aqui não. Não, aqui não dá, tá bem claro. Um pouquinho, né? Tá negativo. Agora eu posso chorar. Nisso aí, gente, esse dia, eu fiquei tão triste. Eu senti um gosto amargo na boca de tanta tristeza, porque eu tava com tanta confiança que eu tava grávida, e eu falei com ele, eu nunca mais vou fazer um teste de gravidez, porque é muito triste você... Hoje, eu tava até falando isso com a minha irmã, com a minha mãe. É muito triste você esperar muito uma coisa e essa coisa não acontecer. Hoje eu entendo frustração é... o que as tentantes passam, sabe? Porque é muito frustrante. E ao mesmo tempo você fica assim, não, mês que vem tá ali de novo, eu vou tentar. Então é um mix de emoções. E eu falei com o William, não vou fazer mais teste, porque é muito triste. E passou. No outro dia, eu sonhei, eu tive um sonho. Eu escrevi aqui, sonho, entre parênteses, dom. Que foi, eu sonhei que eu tava num lugar aleatório, eu não lembro onde que eu tava. E eu sei que a prima da minha mãe chama Valéria, ela trabalhava com roupa. E ela me trouxe uma sacola com um topper branco, uma cartinha, e no final ela escreveu dom. Eu até escrevi com a letra aqui o dom, como é que estava escrito, porque era muito assim, nítido o dom. Aí eu fui pesquisar, acordei, né? Pesquisei o que era. O significado da palavra dom é um presente, uma dádiva, uma graça, algo que é envio de Deus. E fiquei com isso na cabeça e contei o William, meu sonho. Falei assim, meu Deus do céu, será que é mês que vem que eu vou estar grávida, gente? E a gente continuou. E nisso, ela foi e menstruou, ela sangrou. Isso, aí 2 dias ou 3 depois, eu menstruei, porque eu tava nervosa também, então igual eu falei com ele, às vezes atrasa mesmo por causa dos hormônios mesmo. No dia 18, foram 3 dias depois. Isso. Beleza. Aí, isso eu sonhei dia 15. Dia 7/7, passaram esses dias, a gente, né, recomeçou, aí marcou direitinho no calendário. Eu tive um sonho com meu pai. E nesse sonho, foi um sonho muito engraçado, porque meu pai, quem conheceu, ele sabe que ele era super ignorante em alguns aspectos. E meus primos estavam trabalhando com meu pai, eu trabalhando com meu pai, eu falei assim, eu vou fazer um dia mostrando o serviço de vocês. E comecei a filmar todo mundo e deixei meu pai por último. E fui filmar meu pai. Aí eu comecei, eu sou tagarela, mas por que você tá fazendo isso? E filmando. Mas por quê? Mas você acha que vai dar certo? E filmando ele. Teve uma hora que ela apelou, ele falou assim, deixa que eu sei o que eu tô fazendo. E eu saí chorando, fui pro quarto e comecei a cochilar. E nisso eu cochilando, eu comecei a abrir o olho assim, eu senti ele assim do meu lado, né? Ele falou assim, deixa que eu vou tomar conta de tudo. E eu chorando com a lágrima assim, ó, eu lembro direitinho. E eu falei assim, tá bom. Aí você vai deixar eu tomar conta? E na hora que eu abri, gente, eu vi a imagem de Deus. Eu fechei. E nesse momento eu notei, eu fiquei muito arrepiada, porque tipo assim, foi uma sensação que parecia que meu pai estava presente e Deus também. Eu acordei chorando nessa hora de tarde e falei assim, meu Deus, vai vir. Porque foi assim, uma coisa que me deixou tranquila. Ele falou assim, eu vou tomar conta, deixa que eu vou tomar conta, não se preocupa. E ele falou com tanta, igual meu pai falava, com firmeza nas palavras. E ver Jesus assim, Jesus é a imagem que a gente tem, igual de barba, né? Eu tive essa imagem. E desde então, eu entreguei. Falei assim, E aí, chegou outro mês, nós tentamos de novo. Isso, e a gente estava tentando nesse período todo aí, a gente continua tentando. Beleza, aí a minha ID, que é tipo uma identidade que a gente tem aqui, fala ID, a minha venceu. E a gente precisou renovar ela.
E para renovar, tem que passar pelo raio-x, né? Todo o protocolo. Fazer exame de sangue. Aí o William não podia entrar, porque é uma ala só de mulheres. Eu entrei, aí, conversando igual índio, tá? Com a mulher. Aí ela falou se eu tava grávida, eu falei não. Aí ela perguntou se eu usava alguma proteção. Aí você era casada e você usava algum tipo de proteção. Isso, é o not protection. Não, eu tenho um vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Eu falei que não. Aí ela falou que precisava fazer um exame comprovando que eu não estava. Por quê? Porque eu precisava passar no raio-x pra fazer a ID. Aí eu falei, beleza. Eu perguntei a ela quanto tempo que demora, se dava pra eu fazer aqui, né? Ou se eu tinha que ir pra outro lugar. Ela falou que era lá, 4 minutinhos ficava pronta. Ela pegou o sangue, tirou sangue, pôs num testezinho e com um líquidozinho diluente lá pra... Um catalisador. Isso. E, gente, deu positivo. Nessa hora eu não acreditei. Eu falei assim, mas é positivo? Aí eu, positivo? Ela, yes, você está pregnant. Aí eu, como é que eu falei com ela? Eu nem lembro, só sei que eu fiquei tão nervosa, eu liguei pro William na hora, o William tava lá fora me esperando. Eu falei que a gente tava grávida e fiquei louca. Eu saí pulando lá fora no corredor, o segurança não entendeu nada. E eu fiquei louca na hora. Eu falei assim, meu Deus do céu. Não, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu e o William veio cá renovar minha ID agora. Aí pra renovar a ID, né, tem que fazer um exame de raio-x. Aí a moça tá assim, você usa alguma proteção? Aí eu, no protection. Nem sabia se você. Aí ela, a gente precisa fazer um raio-x pra saber se você tá grávida. Um exame pra saber se você tá grávida. Aí eu, ok, ela, 50. Aí eu, ok, eu falei, no money, card, ok? Ela, ok. Aí beleza, aí eu, result, no, tipo assim, o resultado sai agora? Ela, 4 minutes, aí eu, ok. Aí beleza, tirou meu sangue, né, colocou no testezinho, positivo. Gente, que jeito de descobrir, nem teve jeito de fazer o teste, mas eu tirei foto. E é isso. Ai, Deus, agora vai fazer o exame de sangue, né, vai sair em 2 dias, mas o teste... Aqueles de laboratório deu positivo. De laboratório não. Foi de sangue. Enfim, é positivo e eu tô feliz. Vambora, vou comer agora. Aí a gente foi comer, né, pra comemorar. Ficou muito feliz. E aquele exame que eu falei com vocês que eu tinha feito, mas não tinha saído, que um casal tinha indicado a gente. A gente ia ter o retorno na terça. A gente ia ter o retorno na terça. E já que a gente tava lá, eu falei assim, vamos marcar com a obstetra e ginecologista. Que é a mesma pessoa, conta, né? Pra ela, né, que você tá grávida. Já conta, faz ultrassom, precisa fazer, né? Dá pra fazer, que no caso tinha que ser o HCG. Aí a gente foi no médico primeiro o hematologista. Aí ele falou comigo que um exame tinha dado muito alterado e que esse exame, ele dá coágulos no sangue. É uma proteína que, aliás, é um anticorpo que ele começa a produzir coágulos no sangue. Só que eu tenho só quando eu tô grávida. Quando eu não tô grávida, eu não tenho ele. Na verdade, a gente não sabia, né? Mas aí na hora que chegou lá, tudo fez sentido. Porque ela tinha feito antes da gente começar a tentar e tinha dado o que tava normal. Isso. E aí ela fez depois que ela tava grávida, a gente não sabia, mas ela fez depois que ela já tava grávida. É um pouco confuso, mas a gente tinha feito ele antes com o João Miguel, antes de engravidar do João Miguel. Não deu nada. Depois que a gente teve a perda, eu fiz também, deu negativo. E dessa vez deu positivo. Dessa vez deu positivo. Só que na gravidez, com o João Miguel mesmo, eu não fiz ele. Aí a gente falou com ele, falou, olha, a gente não sabe se tem nada a ver, mas a gente acabou de descobrir que ela tá grávida. Ele falou assim, então faz todo sentido. Provavelmente esse anticorpo, ele só começa a atacar o seu sangue e gerar coágulo só no período que você tá grávida. Grávida. Aí comecei a injeção, o AS, né? Fui na médica. Aí o HCG, gente, deu 125 mil. Tipo assim, pelo nosso cálculo... Tava de 3 semanas, Nós tava de 3 semanas, porque a gente tinha menstruado, né? Que eu achei que eu tinha menstruado. E a médica falou pra gente voltar. Porque eu tava muito alto, tinha alguma coisa diferente. Ela ligou pra gente, que não foi na hora. A gente fez o exame, né? Conversou com ela. Ela não fez nenhum ultrassom. E alguns dias depois a gente voltou. Ela ligou, falou que pra gente ir lá que ela precisava conversar com a gente. Porque não tava batendo a data... com uma quantidade de HCG que eu estava. Aí a gente foi, né, meio assim, tensos. E eu já tinha pesquisado. Falei assim, meu Deus, ou eu tô com 5 filhos aqui dentro de mim, ou eu tô com muitas semanas. Porque 125 mil para 3 semanas é muita coisa. É muita coisa. Aí chegou lá, gente, 2 saquinhos gestacionais. 2. Foi fazer ultrassom, tinha 2 sacos gestacionais. 2 saquinhos. Só que o sangramento que eu tive
um feto Não não desenvolveu. desenvolveu. E o sangramento era o corpo expelindo o feto que Expelindo não ele. desenvolveu. E sabe quando eu achei que eu estava grávida lá atrás? Realmente eu estava. Eu estava de 7 semanas e alguns dias já. Então, assim, Deus planejou tudo tão perfeito que eu tive o sangramento, achei que era uma menstruação. Às vezes, se eu tivesse tido o sangramento, Sabendo que eu tava grávida, eu né? ia ficar, assim, muito Ia ser pior. angustiada, não É. sei, porque eu ia falar assim, meu Deus, e agora? Não sei o que seria. Só sei que Deus fez tudo assim, Perfeito. perfeito, Na hora na certa, hora do jeito certa. certo. E hoje eu conto pra vocês viram que eu não chorei, não. Às vezes eu falo do João Miguel, eu me lembro alguns momentos, A gente acaba mas, se emocionando uma vez, né? mas eu quero que vocês saibam que vocês que foram mães de anjos, vocês vão continuar sendo mães. Que não tem isso, porque meu filho se foi, eu não vou ser mãe. Eu falei que eu quero lembrar do João Miguel igual eu lembro do meu pai, dos momentos bons que eu tive, dos momentos bons que eu consegui aproveitar. Porque os primeiros meses foi realmente muito difícil, tá passando muito mal, a dor do luto, tudo. Mas depois, o que eu pude aproveitar, a gente aproveitou no Brasil, a gente ganhou muitas lembrancinhas, a gente comprou muita coisa. Deu muito carinho mesmo. E o tanto que é importante a gente poder falar, por isso que eu falei, procurem ajuda, porque hoje, se eu não tivesse curado isso dentro de mim, talvez hoje eu não estaria levando essa gravidez tão mais leve igual eu estou levando. E a gente sempre conversou, sempre falou muito sobre isso. Porque é importante, às vezes a gente fica assim, não, eu não vou falar porque, né, eu vou conseguir lidar. A gente não é forte suficiente para lidar com certas coisas, porque o luto tem várias fases. Tem que fechar a ferida, né? Eu falei isso hoje cedo com uma moça. Ela perguntou como é que eu fiz para começar sem medo. Na verdade, a gente não começa sem medo, a gente começa com um pouquinho de angústia, né? Igual eu falei para vocês, é difícil recomeçar, mas o meu sonho de ser mãe, de ter uma família, é muito maior do que o meu medo. E a gente tem que pensar, focar nisso. Qual que é o seu sonho? É igual a gente mudar de emprego. Vai ser difícil, vai dar medo de você conhecer gente nova. Não é a mesma situação, mas Sim. vocês entenderam. Sair da zona de conforto. Sair da nossa zona de conforto. E é isso que eu queria contar para vocês. Estamos grávidos. 13 semanas do nosso nenenzinho. Isso. Tá tudo bem, agora tá fazendo tratamento, tá tomando as injeções, tá tomando aspirina. Mas o que eu queria falar é para vocês não deixarem o medo ser maior. Igual eu falei com o Ilha, se vai acontecer de novo, a gente vai ter que lidar com isso, né? Mas não trazer esse peso para a próxima gestação, porque querendo ou não, a gente sente, a gente fica triste, o bebê também sente. Então, o que eu posso fazer nessa gestação para não fazer igual eu fiz na gestação passada? Aproveitei mais no início dessa gestação, na verdade eu descobri com 7. Mas eu já não pensei em caso de morte, não, porque eu já estava curada, sabe? Eu quero lembrar do João Miguel, igual eu saí ontem com os meninos, e poder falar, não, eu tenho as roupinhas, eu tenho as coisas do João Miguel, como é que a gente juntou o nome João Miguel. Então ele vai ser sempre lembrado. Igual eu falo do meu pai, eu quero falar do João Miguel, ele vai ser sempre parte de mim. E isso só foi possível porque a gente viveu o luto. Aceitou falar sobre o assunto e tentar entender, curar essa ferida para poder falar, para poder estar bem e seguir em frente. Isso. Então, não deixem de conversar, de procurar ajuda. Isso é muito importante pra gente que é mulher, tanto pro homem também. Eu falei com ele, ele ficou muito mal uma vez. Falei assim, amor, procura ajuda, conversa, né, com algum psicólogo. Mandei o contato da minha psicóloga pra ele, porque ele me via mal, ele também ficava mal e ele lembrava da situação. Então, e também estava assim, vivendo luto. O homem geralmente vive de uma maneira diferente, a gente é mais fechado, a gente tenta... nós somos mais fortes, nós somos... E aí a gente acaba meio que negligenciando a parte sentimental. E eu sofri muito, não tenho vergonha de falar, eu chorei muito. Eu choro até hoje quando eu lembro de algumas coisas, quando eu lembro dele, quando eu lembro de alguns momentos, principalmente momentos lá no hospital. Mas a forma como eu lidei com a situação foi totalmente diferente da Júlia, porque eu não podia desabar porque ela já estava desabando. Ela estava transparecendo a dor dela. Eu não podia também transparecer a minha a todo tempo, porque senão como que ela ia curar a dor dela? E se ela não curasse a dor dela, eu jamais ia conseguir curar a minha. Porque o homem, ele é o protetor, ele tem que cuidar, ele tem que proteger a esposa. Se o homem tá a todo momento na mesma fraqueza e mostrando fraqueza para a esposa não vai se sentir segura. E como que ela vai se curar? Então, passei por esse processo, orei muito, redobrei minhas orações, sabendo na certeza que Deus ia tomar conta do meu coração.
e me ajudar a curar essa cicatriz. E ver ela melhorando me ajudou também a melhorar. Eu acho que as duas coisas que mais fizeram diferença foi saber que Deus estava comigo e Deus me deu força a todo momento. Todas as manhãs eu ia do trabalho, eu ia orando, falando para Deus me dar forças, porque com as minhas eu não estava conseguindo. E a segunda foi ver que ela estava sendo forte, ver que ela estava encontrando caminhos de curar essa ferida e seguir em frente. Então, vendo que ela estava forte, eu transparecendo essa fortaleza para ela, eu acabei me fortalecendo também e consegui fechar essa ferida. Hoje eu tenho uma cicatriz para me lembrar de tudo que passou, mas quando eu olho para ela não dói mais. Isso, eu falei hoje cedo, eu esqueci de comentar, mas o luto hoje eu entendo que ele é tipo uma ferida. Igual o William tem um corte aqui de vidro. Se ele tivesse só curado por fora, provavelmente estaria inchado, com muito líquido. Se ele batesse, ia doer. Se ele fizesse assim, ó, doía. Às vezes ele apertasse, ia sangrar, transbordar. Então tem que curar da ferida de dentro para fora. Você começar a limpar. Vai doer igual queimadura, você limpar. Você tem que tratar de dentro para cicatrizar mais rápido e depois ficar só as lembranças boas. Hoje ele conta isso rindo. Entendeu? Então, assim, eu entendi que o luto é isso. Vai doer, a gente precisa viver ele, mas eu escutei uma frase: o deserto é lugar de passagem, não de morada. E Deus tem coisas maravilhosas para todos nós, nunca duvide do amor dele. A nossa história hoje a gente conta, né? A gente conta feliz por tudo que a gente viveu, mas foi um momento muito difícil para nós, mas que me transformou numa mulher muito mais forte, muito mais firme nas minhas opiniões, das minhas decisões e mais sábia também. Mais sábia. E creio que agora com essa gestação eu vou ser outra mulher muito mais forte, porque eu vou ter que passar por outras situações. Essa questão da injeção já foi uma coisa assim, todo dia você tomar uma picadinha, já, né? A gente já muda um pouco. Então é isso, a gente entender que cada ciclo a gente vai ser uma nova pessoa, a gente nunca vai ser aquela criança lá atrás, aquele jovem lá de trás. Aquele adolescente, assim por diante. É entender que a gente está em constante evolução e tentar melhorar em cada uma delas e ver o lado bom. Por mais que a gente esteja passando por aquele momento difícil, mas Deus sempre quer ensinar algo pra gente em todas as situações difíceis. É isso. Para encerrar, todas as noites quando a gente vai dormir, a gente faz a nossa oração. E uma das coisas que a gente pede na nossa oração é que, através do nosso casamento, da nossa vida, a gente possa abençoar muitas pessoas com o nosso testemunho, com tudo aquilo que Deus age nas nossas vidas. E esse vídeo a gente está gravando ele exatamente para isso. Para, através do nosso casamento, através das nossas experiências com o João Miguel e que a gente está tendo agora, a gente possa contribuir para, talvez você está passando por isso também, você está sofrendo por isso, você está passando por um luto e não sabe, não quer falar com ninguém, não tem coragem, tem vergonha, ainda não sabe quem procurar, nos colocar à disposição. Sempre que quiserem conversar, nós estamos com as nossas redes sociais abertas, porque acho que é muito importante falar. A rede social ajuda, porque você não precisa aparecer, você não precisa se expor. Então, é isso. É isso. Espero que ajude de alguma forma vocês. Não deixem de procurar ajuda. Eu já disse aqui, não, porque me ajudou muito. E é isso, não vou ficar falando demais, não que eu vou voltar no mesmo, ser repetitiva, mas espero que ajudem vocês de alguma forma e não deixe o medo ser maior que o sonho de vocês. Isso aí, sejam fortes, que Deus tem bênção sem medida para a vida de vocês. Isso, um beijo. Beijo, galera.